Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos fazer duas revisões, uma revisão de português e uma de matemática. Quem não conseguir imprimir a atividade, não tem problema, tá? É só copiar as respostas no caderno e imprime depois. Ou então, a escola pode pegar na escola, porque a escola está disponibilizando essa folha, as folhas, né? Vamos lá. Hoje nós vamos começar com português, olha. Diz assim, a zebrinha preocupada. Era uma vez uma zebra listrada que vivia lá na savana. Como todas as zebras, ela também tinha listras pretas e listras brancas, como um belo pijama. Mas esta zebra andava muito preocupada. Ela não sabia se era preta com listras brancas ou branca com listras pretas. Encontrava uma leoa com as suas crias e ouvia: "Olha, mãe, uma zebra branca com listras pretas." Passava por duas girafas que conversavam e ouvia dizer: "Vai ali uma zebra preta com listras brancas." A zebra olhava-se na água do rio e nas poças de água da chuva para observar o seu reflexo, mas mesmo assim não chegava a nenhuma conclusão. A zebrinha ficava tão triste que chorava. Até que num dia de verão, quando passeava pela savana, a zebra viu uma girafa muito estranha. Como todas as outras girafas que viviam por lá, esta também era amarela e marrom. Mas esta girafa era diferente, suas pintas eram quadradas. A zebra aproximou-se e decidiu falar-lhe. "Ó, girafa, tu és esquisita. Suas pintas são quadradas. Não fica triste por não ser como as outras girafas?" "Eu não", disse a girafa. "Sou amarela e marrom como as outras, mas só tem uma diferença. Minhas pintas são quadradas. E sabe, eu gosto muito de ser quadriculada." Depois de ouvir a girafa, a zebra continuou o seu passeio, mas não lhe saía da cabeça a conversa que tinha tido com ela. Se a girafa não se preocupava por ter as pintas diferentes das outras, por que havia ela de andar assim triste? Ela ao menos era igual às outras zebras. Então levantou bem a cabeça e passou a trotar pelos hipopótamos que tomavam banho no rio. Quando passava por eles, ouviu comentar: "Vai ali uma bela zebra listrada." Esse texto é de Lúcia Reis. Agora vamos para as atividades. Número 1. De acordo com a história, o que deixava a zebrinha tão preocupada? 2. No título, o antônimo da palavra que caracteriza a zebrinha é antônimo, pessoal, é o contrário. Tá? Vou lá no título, hein? Questão 3. Indique o trecho da história em que a palavra girafa é vocativo. Lembrando que vocativo é o chamamento, né? E o vocativo normalmente ele é separado por vírgulas. Ele está entre vírgulas. Questão 4. Pinte a personagem a quem se refere o pronome destacado no texto. No texto tem um pronome em destaque. É o ela. Está em negrito. Questão 5. Observe atentamente a pontuação usada no trecho a seguir. Encontrava uma leoa com as suas crias e ouvia. A função dos dois pontos nesse trecho da história é... O que serve esses dois pontinhos aí? Questão 6. No desfecho da história, a zebrinha, lá no final da história, a zebrinha, o que aconteceu aí? Questão 7. Crie frases para exemplificar o uso do vocativo em diferentes posições. Vocês vão criar uma frase onde o vocativo apareça no início da frase, depois o vocativo no meio da frase e na letra C o vocativo no final da frase. Vocês podem criar a frase que vocês quiserem. Questão 8. Reescreva a frase a seguir, substituindo a palavra em destaque por sinônimo, ou seja, por palavra que tenha o mesmo sentido. Lá no início foi antônimo, o contrário, e aqui é sinônimo, a mesma coisa. Nessa frase, a girafa viu uma zebra muito estranha, o sinônimo de estranha. Questão 9. Desafio. Escreva 10 palavras polissílabas, juntando as sílabas do quadro abaixo. Pessoal, nesse quadro aqui eu tenho as sílabas. Vocês vão juntar as sílabas e vão escrever 10 palavras polissílabas. Lembrando que a palavra ela é polissílaba quando ela tem 4 ou mais sílabas. Certo? Questão 10.
Complete as lacunas com porquê, porquê, porquê ou porquê. Porquê separado, sem acento. Porquê separado, com acento. Porquê junto, sem acento. E o porquê junto, com acento. Lembram disso? Vamos recordar? O porquê separado sem acento. No início de uma pergunta, né? De uma frase interrogativa. O porquê separado com acento. No final de uma frase interrogativa. O porquê junto, sem acento. Você está justificando, você está explicando, respondendo. E o porquê junto, com acento. Ele é depois do que? De um artigo. Número 11. Tem uma tirinha. 1 centavo pelos seus pensamentos. Garfield, eu estava pensando se nossas orelhas fossem nos sovacos. Nos sovacos, aí o que acontece? Meu Deus. Teríamos que levantar os nossos braços para ouvir as pessoas falarem. Aí o Garfield pensando, né? R$1 se você parar de pensar. Se vocês observarem na tirinha, eu marquei os seus, nossas, nossos. Né? Então, os pronomes em destaque são classificados como... Molezinha, né, gente? Então, a nossa atividade de português é só essa. Caprichem, daqui a pouco a tia Roberta coloca a correção, tá bom?